Olá, turma! Hoje nós vamos trabalhar noção de divisibilidade e alguns critérios de divisibilidade. Então vamos começar pela noção de divisibilidade. O que seria essa noção de divisibilidade? Então, quando nós realizamos uma divisão, nós podemos encontrar duas soluções, a chamada solução exata e a chamada solução não exata. E aí nós vamos começar aqui pela solução exata. Então, vamos analisar aqui a seguinte situação. Nós temos aqui no exemplo 60 dividido por 5. Né? Então, se eu divido 60 por 5, eu vou achar 12. Tá? E aí, o que eu faço? Para saber se está correto, basta multiplicar esse 12 por 5. Né? Ou seja, eu vou multiplicar o quociente, que é o resultado 12, esse cara aqui. Eu vou multiplicar pelo meu dividendo. Aliás, divisor, que é o 5, desculpa. Tá? Então, essa multiplicação a gente acha 60. Então, é exatamente o meu dividendo. Então, se eu encontrei o mesmo resultado, significa que a minha divisão é exata. Ó, o resto é zero. Então, quando a gente fala de noção de divisibilidade, nós falamos de divisores de um número. Então, para um número ser divisor de outro, aquela divisão sempre terá que ter resto igual a zero. Tá? Então, para ter uma divisão exata, para um número ser chamado de divisor de outro, o resto tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, se eu dividir 61 por 5, olha só o que vai acontecer. Eu vou achar 12, mas lá em cima nós já fizemos a multiplicação. 12 vezes 5 é 60, mas eu estou procurando 61. Então, vai ficar faltando aí uma unidade. E aí o que acontece? O resto deixa de ser 0 e passa a ser 1. Então, quando isso acontece, o meu resto ele é diferente de 0, nós dizemos que esse número, o 61, não é divisível por 5. Tá? Ou seja, o 5 não é divisor de 61. Então, para nós aqui, nesse primeiro momento, é importante a gente destacar isso. Tá? Resto 0, existe o divisor. Resto diferente de 0, não existe o divisor. Ele não é divisor daquele número. Tá bom? Prosseguindo, nós temos aqui um resumo geral do que eu acabei de falar. Tá? Então, um número natural A, tá, gente, não se surpreenda por essa letrinha A. Tá? A gente já costuma, na matemática, nós trabalhamos com a definição de algo. Em vez de usar números, nós usamos as letras. Por que a gente usa letra? Porque quando se usa o número, a gente limita aquela definição. Quando a gente usa as letras, aquele valor daquela letra pode ser qualquer número que nós imaginarmos dentro daquela definição. Então, por isso que dificilmente, nas definições ele diz o número X, aliás, número 1, número 2, número 3, número 4, não. Em vez de usar os números, são substituídos por letras. Mas a gente não vai usar essas letras, tá? É importante a gente só destacar na definição. Então, o que a definição diz? Que um número natural A, ou seja, qualquer número natural A, ele é divisível por um número natural B, ou seja, um número é divisível por outro, ambos naturais, quando a divisão de A por B é exata. Foi o que a gente acabou de ver. Então, para um número ser chamado de divisor de outro, o resto, novamente, o resto, ele deve ser igual a zero. Professor, o resto é diferente de zero. Ele não é divisor. Tá? Vamos acompanhar aqui uma situação bem interessante. Um professor de educação física convocou 80 alunos, legal, para uma demonstração de ginástica. Ele pretende distribuir esses alunos em grupos com a mesma quantidade de pessoas que tenham. Olha só, atenção, no mínimo 6 e no máximo 10 alunos, sem que sobre aluno fora dos grupos. Quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos? Interessante. Então, para resolver esse problema, a gente vai dividir o nosso 80, que é a quantidade de alunos, nós vamos fazer algumas divisões. Por quê? Ele disse para a gente o seguinte, ele quer saber de que forma ele consegue dividir esses 80 alunos em grupos sem que sobre ninguém. E ele quer que tenha o quê? Ele delimitou para a gente. Tem que ter no mínimo 6 e no máximo 10 alunos. Então, nós temos que fazer a divisão de 80 por 6. Por que por 6, professor? Porque tem que ter no mínimo 6. 80 por 7. Por que por 7, professor? Porque pode ter mais de 6. 80 por 8. Por que por 8, professor? Porque pode ter mais de 6, 80 por 9.
Por que por 9? Porque pode ter mais de 6, né? E 80 por 10. Por que 80 por 10, professor? Porque ele disse para nós que no máximo 10 alunos, tá? Então nós vamos fazer aqui. Bora lá. 80 dividido por 6, né? A gente pode pegar aqui o 8, tá? Dividir por 6. O que acontece? Se eu for lá na tabuada do número 6 de multiplicação, lá tem 6 vezes 1 igual a 6. 6 vezes 2 igual a 12. Opa! Nenhum dos dois resultados satisfaz aqui a minha divisão, que é 8. Então, eu vou ter que usar um número que se aproxima de lá, nesse caso 1. 6 vezes 1 é 6. Para chegar no 8 vai faltar 2 unidades. Tá? Vou baixar o zero. Agora eu tenho 20. 20 dividido por 6, né? A gente vai encontrar o 3. Por que o 3, professor? Porque 6 vezes 4 é 24. Vai ultrapassar o 20 que nós estamos à procura. Então, 6 vezes 3 não é 20, é 18. Então, vai sobrar 2 alunos. Então, essa divisão aqui, ou seja, ele não pode dividir esses grupos em 6 alunos. Por quê? Vai sobrar 2. Ele não quer que sobre nenhum aluno. Vamos para o próximo. Esse aqui já está fora, né? 80 por 7. Vamos dividir aqui 8 por 7, não precisa nem mágica. Vai ser 1. 1 vezes 7 é 7. Para chegar em 8, falta 1. Beleza. Vou baixar o zero. 10 dividido por 7, a gente sabe que vai ser 1. Né? Porque se eu usar o 2, 7 vezes 2 será 14. Vai ultrapassar o 10. 7 vezes 1 é 7. Para chegar no 10 vai faltar 3, ou seja, sobra 3 alunos. Mas não pode sobrar alunos. Então, eu também não posso usar grupos de 7. Vamos para o próximo. 80 dividido por 8, esse é mais fácil, né? 8 dividido por 8 é 1. Não sobra nada. E aí eu baixo o outro zero. 0 dividido por 8 é 10. Opa! Esse aqui não sobrou ninguém, professor. Beleza, vamos deixar aqui. Vamos para o 9. 80 dividido por 9. Professor, agora não dá para dividir o 8 por 9, né? O que eu faço? Eu tenho que usar o 80 todo. Então, 80 dividido por 9, o que acontece? Nós vamos ter que utilizar o 8. Por quê, professor? Se eu for lá na tabuada do 9 de multiplicação, eu vou ter 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. Opa, vai ultrapassar o valor que eu estou procurando. Então, eu não posso ultrapassar. Eu posso encontrar um que vem antes dele. Nesse caso, 72. Mas eu só achei 72. Para chegar nos 80, eu vou ficar devendo 8 alunos. Esse aqui está fora também, não serve para 20. Tá? E aí, por último, nós temos 80 dividido por 10. Tá? 80 dividido por 10, a gente sabe que é 8, porque 8 vezes 10 é 80. Pronto. Então, esse aqui também nós encontramos o resto igual a zero. Quando o resto é igual a zero, é porque existe o divisor. Existe a divisão aqui, não sobra nada. Então, vamos responder a pergunta. De quantas maneiras, quais as maneiras possíveis de formar esses grupos? Então, ele tem duas maneiras. Ou ele coloca 8 grupos com 10 alunos, ou ele coloca 10 grupos com 8 alunos, tá bom? Então, das 5 formas que nós fizemos, apenas 2 apresentaram para a gente restos iguais a zero, tá? Então, nessa primeira, eu posso afirmar que o 8 é divisor de 80, e nessa outra eu posso afirmar que o 10 é divisor de 80, tá bom? E aí nós chegamos no assunto-chave, né, que é critérios de divisibilidade. O que são esses critérios de divisibilidade? Gente, quando a gente trabalha divisão, né, eu costumo dizer para os alunos que é a parte mais difícil. Né, e geralmente quem não sabe multiplicar tem muita dificuldade para dividir. Tá? Então, existem algumas regrinhas que ajudam, que facilitam a nossa divisão, que ajudam a gente na hora do aperreio, digamos assim, na hora da dificuldade. Então, uma dessas regras são esses critérios de divisibilidade. Para que eles servem? Né? Serve para indicar a gente um rumo na hora de fazer uma divisão. Às vezes a gente tem um número muito grande, não sei para onde é que começa aquela divisão. Então, esses critérios eles servem para nos ajudar a começar as nossas divisões. Tá? Esses critérios são baseados em números chaves. Tá? Hoje nós vamos trabalhar só a divisibilidade por 2 e por 3 para não ficar muito extenso.
tá bom? Então vamos começar pela regrinha do 2. É a mais simples e mais fácil de todas. Quando é que eu sei que um número é divisível por 2? Basta olhar aqui, ó. Um número será divisível por 2 se ele for par. Quando é que um número é par, gente? Quando ele termina em 0, em 2, 4, 6 ou 8. Então, olha só. Estou diante de uma divisão que termina em um número par. Então, por onde é que eu começo a divisão? Vou lembrar. A regrinha dos critérios de divisibilidade diz para mim que eu posso dividir por 2. Porque todo número que termina em par é divisível por 2. Então, olha só os exemplos. 7.206. Olha só o tamanho desse número. 7.206. Olha só. Então, como é que eu sei que ele é divisível por 2? Basta olhar para o seu final, para o seu último númerozinho. Ele é 6. E 6, ele é um número par. Se ele é par, automaticamente eu sei que eu consigo dividir esse número por 2. Mas olha só o outro exemplo. 5.483. Qual é o último número que está lá? 3. 3, ele não é par, né? Ele é ímpar. Então, eu sei que esse 5.483 eu não consigo dividi-lo por 2. Então, a primeira regra é essa. Quando é que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele é um número par. Quando ele termina em 0, em 2, 4, 6 ou 8. Tá? E aí nós vamos para a regra do 3. A regra do 3 ela também é bem simples. Tá? Às vezes o aluno se complica porque ele tem que saber a tabuada de multiplicação do 3. Então eu já coloquei aqui e aí vocês já vão estudando mais ainda as tabuadas de multiplicação. Tá bom? Então, quando é que um número é divisível por 3? Vamos acompanhar aqui a leitura na regrinha. Muita atenção. Diz o seguinte: um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Como assim, professor? Então, olha só. Na regrinha do 3, ele diz que eu tenho que somar todos os algarismos que compõem um número. Tá? O que são os algarismos, professor? São aqueles números que compõem um número. Por exemplo, eu tenho o 2 e o 5. O número é 25. Mas quais são os algarismos que compõem ele? O 2 e o 5, tá? Então, os algarismos são os números que compõem o número todo, tá bom? Então, como é que eu sei que o número é divisível por 3? Eu tenho que somar os algarismos e observar o resultado da soma se ele vai estar aqui presente nessa tabuada do meu amigo 3. Claro, gente, lembrando, tá? A tabuada do 3 ela não vai só até o 10, né? Ela é infinita. Né? Os números são infinitos, então eu posso multiplicar 3 por 100, 3 por 200. Então, claro que essa aqui é a nossa base, tá bom? Mas a gente não pode esquecer, não termine em 3 vezes 10. Depois daí tem muitos e muitos infinitos números. Então, vamos para a prática aqui. Então, por exemplo, vamos usar o 25. Eu quero saber se o 25 é divisível por 3. Então, como é que eu procedo? Ele diz que eu tenho que somar os algarismos, né? Todos aqueles caras que compõem um número. Então, vou colocar aqui o sinalzinho de mais no meio do 2 e o 5. Se eu somar 2 mais 5, nós vamos achar o 7. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou lá na tabuada do 3. Olha para cá. Os resultados. Ó. Tem algum resultado igual a 7? Não. Então, como não tem nenhum resultado a 7, significa dizer que esse cara ele não é divisível por 3. Olha só o outro exemplo aqui que ele deu para a gente. 7.092. Se eu perguntasse se esse número era divisível por 2, era moleza, né? Ó, termina em 2. 2 é par, então por 2 é, professor. Mas eu quero saber se ele é divisível por 3. Então, como é que eu faço? Eu vou somar todos os números, ó. 7 mais 0, depois mais 9 e depois mais 2. Aí eu vou olhar pro resultado. Vamos lá. 7 mais 0, eu sei que é 7. Né? 7 mais 9 é 16. 16 mais 2 é 18. Pronto. O que ele diz? Somou, observa se o resultado é divisível por 3. Eu vou lá na tabuada do 3 e eu vou achar ó, o 18. 18 dividido por 3 é 6. Está aqui. Ó. Então, esse cara é divisível por 3. Mas ele me deu outro exemplo de um número que não é. Olha só. 6.413. Eu quero saber se esse cara é divisível por 3. Cuidado, ó. Não é para olhar para o último número. O que eu tenho que fazer? Somar
todos os algarismos que compõem um número. Ou seja, somar todo mundo aqui, ó. 6 mais 4, mais 1, mais 3. Tá? Vamos somar todo mundo. 6 mais 4 a gente sabe que é 10. Beleza? 10 mais 1 é 11. 11 mais 3 é 14. Pronto, somei os algarismos. O que eu faço? Vou lá na tabuada do 3 e vou olhar. Tem 14 aqui, gente? Não, tem 12 e tem 15. Então, esse cara aqui não é divisível por 3, tá? Então, só recapitulando, novamente. Para ser divisível por 2, tem que terminar em um número par. 0, 2, 4, 6 ou 8. Para ser divisível por 3, eu tenho que somar todos os algarismos, todos os números que compõem o número todo e observar o meu resultado. Se o resultado for um divisível por 3, ou seja, está lá no resultado da tabuada do 3, ele é sim divisível por 3. Tá? Então, galera, essa é a primeira parte. Tá? Na próxima aula vamos trabalhar mais alguns critérios de divisibilidade, certo? Lá na plataforma vai estar o link da aula no YouTube junto com a nossa atividade. Tá? Espero que vocês possam entender alguma coisinha e dar o retorno na atividade. Até mais, galera. Fiquem com Deus.